Seja bem-vindo a mais uma manhã de devocional aqui no Instagram e futuramente aí no GTV, no YouTube e etc. Seja bem-vindo hoje, dando continuidade à nossa leitura devocional do livro da carta, de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós iremos para o capítulo de número 2. Então, já para começarmos bem, vamos falar com Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, na Tua presença, nos colocamos mais uma vez em oração, te agradecendo, Pai, em primeiro lugar, por tudo que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela salvação que há no Seu Filho Jesus Cristo, pela morte dele, ó Deus bendito, e ressurreição, ó Pai, no qual, nesse período de tempo até, nesses dias, estamos celebrando, ó Deus bendito, a vitória de Cristo na cruz, a vitória, Deus amado, que Ele nos proporcionou, de maneira que hoje temos não só a vida, mas a vida eterna contigo, ó Pai, e a Tua palavra é bem clara, quando deixa claro que a vida eterna é essa, é conhecer ao Senhor, o nosso Deus e Pai, e ao Seu Filho Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, nós te damos graças, Senhor, por esta oportunidade, te damos graças por essa graça, por esse amor, por essa bênção, por essa provisão, ó Deus, sobrenatural daquilo que nós precisávamos realmente e que o Senhor tem feito chegar até nós. Obrigado, Deus amado, pela vida de cada um dos Teus filhos que estão assistindo ou assistirão a este vídeo, ó Pai, em qualquer momento que seja, em qualquer época, Pai, que seja um vídeo que venha fortalecer, venha frutificar na vida de cada um, ó Deus bendito, que venha ser uma semente próspera, ó Deus amado, na vida de cada um dos Teus filhos que estarão assistindo a esse vídeo e que cumpra o seu propósito para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus bendito, fala conosco, prepara os nossos corações e mentes para receber a Tua boa palavra e que ela gere fruto, ó Deus bendito, em nossas vidas, que venhamos, ó Deus, de uma vez por todas, ó Deus amado, cumprir a Tua vontade, ó Deus, e decidir cumprir a Tua vontade, ó Deus amado, mesmo que, ó Deus, venha a ser contra os nossos desejos e as nossas preferências, ó Pai, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, quando declarou como deveríamos fazer para segui-lo, Ele disse, cada um, quem deseja seguir-me, cada um tome sobre si a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, Senhor, que nós venhamos abraçar esse tempo, ó Deus bendito, que estamos vivendo e renunciar aos nossos desejos e vontades, ó Deus, que são desalinhados, ó Pai, que estão desalinhados com a Tua vontade. Venhamos nos apegar à Tua vontade porque ela é boa, é perfeita, é agradável, é a vontade do Senhor para nós e entendemos que se essa é a vontade do Senhor, o que quer que seja a vontade do Senhor para nós, é o melhor caminho, visto que o Senhor nos ama e já preparou o caminho para que trilhássemos. Ó Deus, que sejamos tão somente obedientes, fiéis à Tua palavra, fiéis ao Senhor, fiéis à visão que o Senhor nos apresenta e sigamos firmes, ó Deus, com discernimento durante todo o caminho. Fala conosco, Espírito Santo, prepara os nossos corações e aplica essa palavra aos nossos corações, às nossas mentes, à nossa vida, de acordo com a Tua boa vontade e a Tua soberania, que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Agora que eu falei o amém no final aqui, lembrei do Isaac. Isaac era exatamente assim, com essa entonação. Em nome de Jesus, amém. Quase igual a ele. A minha voz ainda está acordando. Eu já estou relativamente acordado, mas a minha voz ainda está acordando, que eu não falei com ninguém, com nada, então vou acabar aquecendo a voz aqui durante a devocional. Quando eu faço um pouco mais tarde,
Quando eu faço um pouco mais tarde, normalmente eu já falei com alguém, então já cantei, porque está mais tarde, então dá para falar, para cantar, o que quer que seja. Mas essa hora, todo mundo dormindo ainda por aqui, graças a Deus, estão descansando, eu consegui dormir um pouco mais. Na verdade, assim, eu dormi até um pouco mais tarde hoje, eu queria até ter acordado mais cedo, mas não dormi tão mais assim, não. Mas foi bom. Dormi mais do que ontem eu dormi pouco. E aí, eu tô aqui, graças a Deus, né? Já tô há 1h40 acordando. Mas eu tô bem desperto. Então vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor. E diz assim, a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 2. Por isso resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Pois se os entristeço, quem me alegrará, senão vocês a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi, para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante de que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia. Angústia de coração. E com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Se os de vocês têm causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo, a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego no meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Para estes são cheiros de morte, para aqueles cheiros de fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Amém. Então, capítulo 3. Esses primeiros... Desculpa aí. Esses primeiros 6 versículos do capítulo 3 é uma continuação mais natural do capítulo que nós lemos, né? Mas não entrarei nesse capítulo, porque o nosso propósito é um capítulo por devocional, beleza? Então, deixa só eu ver uma questão aqui. Versículo 6. Bem, então, vamos para o comentário, né? Ele começa dizendo, por isso, né? Claro, por isso é porque o capítulo 1 também termina se ligando ao capítulo 2, então, ele estava no capítulo, vamos fazer uma retrospectiva, né? Ele estava falando no capítulo 1, finalzinho do capítulo 1, sobre a mudança dos seus planos. Aí ele fala sobre que a palavra deles não foi sim e não ao mesmo tempo. Eles foram sim, estavam alinhados com o Senhor, mas eles precisaram mudar de planos e com intenção. E ele diz,
Ora, Deus é que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade, pois seu Espírito em nossos corações como garantia de que está por vir. Aí depois ele diz, invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé de sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, ele está explicando para eles porque alguns, a gente já falou, né? Alguns se levantaram, alguns falsos mestres se levantaram no meio deles e começaram a tirar o crédito, a queimar o apóstolo Paulo, né? A manchar a sua reputação e começaram a dizer que ele tinha dito que ia fazer a visita para eles de uma forma, de repente disse que ia mudar e fez diferente e tudo. E isso já mostrava que o apóstolo Paulo não era alguém de confiança, que não podia ter crédito às suas palavras. Era isso que eles estavam dizendo, né? E aí o apóstolo Paulo ele vem explicando que não foi por isso, ele vem mostrando o que aconteceu e no fim das contas ele diz, eu invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Então, ele, no fim das contas, ele diz, olha, eu não tenho como provar para vocês. É como se ele dissesse isso, né? Não tem como provar para vocês. Então, que Deus seja testemunha entre mim e vocês, porque Ele conhece o som do meu coração e minha mente. Então, Ele sabe exatamente quais são as minhas intenções e os motivos. E aí Ele declara o motivo, que Ele não foi a fim de poupá-los, né? Porque Ele não queria que a presença dele ali, no meio da situação que eles estavam vivendo na ocasião e tudo mais, entristecesse o coração deles, né? Então, para que eles não ficassem entristecidos, o apóstolo Paulo entendeu que era melhor, em vez de fazer as 2 visitas que tinha programado, que fizesse somente uma, um pouco mais prolongada, né? Então, foi o que aconteceu. E aí ele diz, não que tenhamos domínio sobre a fé de vocês, né, sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Então, ele fala sobre ter alegria, né, porque é pela fé que eles permanecem firmes. Aí ele diz, por isso não resolvi lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Pois se os entristeço, quem me alegrará senão a vocês, senão vocês a quem tem entristecido. Então, ele diz, por isso, ou seja, pelo fato de que eu não fui para poupá-los, para que eu não levasse tristeza para vocês, mas alegria, e esse ele assume como um papel, né, um papel de vocês, o papel deles em relação aos coríntios era de levá-los a se alegrar no Senhor, e para que isso contribuísse com a fé deles, né? Ele diz, por esse motivo, pelo fato de que ele não queria entristecê-los, mas alegrá-los, ele resolveu não fazer outra visita que causasse tristeza, porque, dado o teor da visita e o que estava acontecendo e tudo mais, era muito possível, era bem possível, que eles ficassem entristecidos novamente, né? Então, cadê? Eita, de novo, esqueci desse negócio. Eu esqueço, às vezes, de tirar, botar no modo avião. Segura aí. Esqueci de tirar do modo avião, não, colocar no modo avião. Eita. Vou fazer um alongamento aqui, né, que tem quase que deu uma trincada aqui na... Bom, então, já está no modo avião, já podemos continuar, né? Então o apóstolo Paulo, ele diz, pois se os entristeço, quem me alegrará, senão vocês a quem tenho entristecido. Então, é registrado na história que o apóstolo Paulo em algum momento fez uma visita para eles, e essa visita gerou dor, gerou tristeza, gerou, né, preocupação, e ele não queria fazer isso de novo, né? Eu tenho até um comentário aqui que diz que Paulo já tinha feito uma visita dolorosa a Corinto e queria evitar outra semelhante.
embora estivesse disposto a exercer autoridade se houvesse necessidade. Não pode ter sido a visita da fundação da igreja de Corinto em resposta à pregação do Evangelho. Ele deve, portanto, ter feito uma segunda visita que é confirmada no capítulo 12, 14 e no capítulo 13, versículo 1. Versículos segundo os quais a visita que agora está para fazer será a terceira. A segunda visita foi provavelmente feita entre a redação de 1ª e 2 Coríntios, embora alguns sustentem que tenha acontecido antes dele ter escrito 1 Coríntios. Então, existiu alguma visita, essa visita gerou dor, gerou tristeza para eles, e o apóstolo Paulo não queria fazer isso de novo. Tá? E aí por isso ele não foi. E aí ele fala exatamente esse ponto. Quem me alegrará, senão vocês a quem eu tenho entristecido. Escrevi como escrevi, para que quando eu for não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante de que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi, né? Então, ele... Então, estava confiante que vocês todos compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Então, o apóstolo Paulo, ele se derramou em lágrimas para fazer a escrita e ele estava aflito, estava angustiado, estava em oração. Né? No momento em que ele escrevia para os irmãos, e ele fazia isso por quê? Não para gerar tristeza, mas para gerar consciência neles que ele os amava. Né? Ele os amava de maneira profunda, a ponto de sofrer com as mazelas, com os problemas que eles estavam vivendo. Então, o apóstolo Paulo está aqui finalizando a sua defesa em termos de mostrar o porquê que ele não fez a visita como ele tinha programado anteriormente, que ele mudou os planos. Por quê? Porque ele queria proporcionar momentos de alegria e satisfação para os irmãos coríntios e não levar mais tristeza como havia sido na primeira visita. Né? E mesmo ele não podendo ir, ele de longe exercia autoridade e tudo, mas o desejo dele era estar com eles de maneira presencial e alegre. Tá? Então era basicamente isso que ele fala nesse primeiro momento aqui, nessa primeira parte do capítulo. Tem algumas coisas que é interessante a gente falar, mas eu vou avançar. Tá? Eu vou ficar só com o entendimento do texto mesmo, ao invés de mudar, né, de dar aprofundamentos aqui. Beleza? Então, perdão para o pecador. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte. Mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo, a todos vocês. A punição que lhes foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Então, beleza, vou parar aqui só para a gente fazer um comentário. Se um de vocês tem causado tristeza, não tem causado apenas a mim, tá, beleza. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Então, existiu algum caso, a gente não tem como saber se esse caso foi o caso que é relatado em 1 Coríntios, onde um dos irmãos havia adulterado com a própria madrasta, né, e tomado para si a esposa do pai, ou se
se isso era um outro caso, de um outro irmão, a gente não tem como dizer. Mas o fato é o seguinte, ele disse, olha, vocês, né, a maioria de vocês escolheram uma punição, se organizaram e fizeram a aplicação da disciplina, né, ele chama de, na minha versão aqui, ele fala sobre punição, né? A punição foi imposta pela maioria. Ele diz, é suficiente, no sentido de que ele não precisava dizer mais nada a respeito. Se eles já haviam decidido, é suficiente. E ninguém precisava acrescentar mais coisa a isso. Tanto que ele começa a falar isso e ele inverte o cenário. Ele diz, agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. E isso diz muito pra gente. Às vezes a pessoa erra, a pessoa peca, a pessoa, né, comete um delito, uma situação, entra numa situação de erro e ele é punido, ele é sancionado, ele é advertido, ele é recriminado, ele sofre as consequências daquilo que ele fez, né? Tem uma sanção ali, uma punição que faz ele, leva ele a sofrer essas consequências. Só que o ser humano tem a tendência de querer, né, ficar, não, porque eu quero, porque não sei o que, porque tá vendo, porque é isso mesmo, porque você fez, porque isso aconteceu, blá 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 blá, e jogando em cima do outro mais peso, mais carga, jogando na cara, dizendo, acontecendo. E eu tô falando isso, mas cara, isso aqui é um contexto de alguém na igreja, um irmão da igreja que pecou e, né, cometeu algum tipo de pecado, ou sei lá o que, e foi punido pelo que fez. Mas às vezes isso a gente faz dentro de casa, no casamento, com os filhos. A pessoa, não basta a pessoa errar, não basta a pessoa sofrer as consequências de errar, né, que errou. Não basta a gente, pensa no caso de um filho, né, tipo, a pessoa errou, o filho lá errou, ele foi castigado ou sofreu as consequências daquilo e tal, né? E depois disso ainda continua, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, ou então quando faz de novo, ou quando acontece alguma coisa parecida depois, porque ele é igual da outra vez e tal. Cara, a gente vai repetindo a história. E aí, marido e mulher, né? O casamento vai desenrolando bem, de repente tem alguma coisa, algum dos dois falha, e aí tem aquela briga, discussão e tal, não sei o que, resolve, um pede perdão, o outro perdoa e tal, resolveu, a princípio resolveu. Só que quando tem uma outra briga, seja pelo mesmo motivo, por um motivo parecido, ou por qualquer outro motivo, volta à tona. A gente diz no curso de Casados para Sempre que é o registro de erro. Eu brinco que é tipo, você puxa o gaveteiro, aí puxa aqui o arquivo, no ano de 1975, às 21 horas do dia, né, e 5 minutos, você fez um determinado ato de... Cara, a gente puxa da memória a situação e bota mais condenação sobre a questão que já foi resolvida. O problema é quando você não faz o que precisa ser feito para corrigir o erro. Mas depois que já foi feito, e principalmente depois que já foi até pedido perdão, acabou, não é para voltar nessa história. Acabou, isso atrapalha o relacionamento, isso atrapalha o bom andamento da coisa, e atrapalha do relacionamento das pessoas, e depois, no final das contas, isso até dificulta e às vezes impede da pessoa que cometeu o erro se consertar. Por quê? Porque é o que o apóstolo Paulo está dizendo. A punição que foi imposta à pessoa é suficiente. A gente não precisa ficar repetindo que a pessoa está errada, que a pessoa está errada, que a pessoa está errada. Não precisamos fazer isso. Ele já sofreu uma determinada sanção, uma punição por aquilo, e aí, nesse momento, você vai dar a oportunidade para que ele seja curado pelo amor de Deus. Então, ele diz, agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe, consolá-lo,
para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Então não é colocar mais peso sobre a dor e sofrimento daquele que já está passando pelo castigo. Eu não estou falando de passar a mão na cabeça de ninguém, tipo, morde a sopra, né? Aquela velha expressão, morde a sopra, tipo, não, como é que eu posso dizer? O cara errou e tal, aí eu fui, puni isso, aquilo, daqui a pouco eu tô, coitadinho, não é bem assim, fica tranquilo. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É que ele, depois que você executa, né, depois que você realiza o ato punitivo, o ato de sancionar uma determinada punição, castigo, né, determinando a devida consequência para os atos de certa pessoa, eu não tenho que ficar guardando rancor, mágoa no coração e arrumar todo e qualquer motivo para poder alfinetar o outro. Não é isso. Isso não resolve nada. Isso só vai fazer com que a gente, de uma certa maneira, alivie a própria consciência. Aliviar a própria consciência. Na verdade, é satisfazer mesmo o desejo egoísta de ver o outro sofrer. É isso. É só isso. Não vai gerar arrependimento no outro, não vai gerar crescimento, mudança, nada disso. Então, o que faz com que isso acontece? É você dar um passo adiante. Já fez a devida punição, consequência, isso e aquilo, dá um passo adiante. Perdoa. Consola para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Tem pais, mães que perdem seus filhos, e eu falo isso porque eu já atendi adolescentes em crise justamente por causa disso nos pais. Adolescentes que estavam, até durante o processo terapêutico, estavam apresentando mudanças, melhorias, buscando melhorar, mas obviamente ser humano, né? Então não muda tudo. Né? Então muda tudo e não muda tudo de uma vez, né? Pode até mudar tudo, mas ao longo do tempo. E aí o que aconteceu foi que a mãe veio e colocou um peso gigantesco. Mas por que você não fez isso? Não sei o que, não sei o que ela fez, isso, aquilo, outro. E no fim das contas ela disse, porque não mudou nada. Cara, não mudou nada. Mudou coisa pra caramba, coisas grandes. Coisas grandes. Pra você ter uma ideia, o garoto fumava maconha lá, ele estava viciado, e ele abandonou durante o processo. E aí ele ia sempre para balada, de madrugada e tal, chegava em casa, não tinha hora para voltar. Parou de fazer isso. Então assim, eram duas grandes preocupações iniciais da mãe quando trouxe ele até nós, né? Até naquele caso eu estava atendendo individualmente num cenário comunitário, e aí trouxe o rapaz com uma das principais queixas eram essas. E resolveu-se, mas no fim das contas ela falou, ele não mudou nada, aí deu ruim, aí deu problema. Por quê? Porque aí o garoto estava na sessão e ele falou, eu não mudei nada, então eu vou fazer, então eu vou voltar a ser o que ele era antes, porque isso não é para ser reconhecido, então. Entendeu? Então, você vê, os pais, eles podem acabar fazendo com que os filhos caiam num tipo de esquecimento, de tristeza, de sobrecarga, que no fim das contas eles acabam indo por um caminho que não foi o desejado e o escolhido pelos pais, mas não porque eles escolheram por conta própria, mas porque às vezes os próprios pais empurram eles para lá. Tá? Então a gente deve tomar cuidado. O castigo, ele não pode vir sem amor. Não é castigar, né, ou punir, ou o que quer que seja o termo que você queira usar, só para isso, né, só para aliviar a nossa carga, o nosso peso emocional, a nossa raiva, a nossa mágoa, a nossa cólera, a nossa ira.
não é para satisfazer a nós mesmos, é para tentar resgatar o outro. O castigo existe para trazer consciência. Não estou falando de um castigo violento, estou falando de um castigo que expressa a consequência dos atos. E aí é para que gere consciência, para que gere crescimento, para que gere mudança, aprendizado e mudança. E aí, isso só vai acontecer se for feito em amor. Amor. E aí ele está dizendo exatamente isso. Ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo. Então, quando fala de perdoar e consolar, perdoar é obviamente liberar. Falar, cara, você está aí, está no meio do teu processo, você está cumprindo a disciplina, mas entenda o seguinte, você já foi perdoado, tá? Né? Sendo, agora, pelo seu próprio bem, permaneça firme. E aí você entra com consolo e fica tranquilo. Esse momento pode estar parecendo um momento pesado, difícil para você, porque você está no meio da disciplina, né? Aí no castigo e tal. Mas o Senhor vai dar a vitória, o Senhor vai te sustentar, o Senhor vai te ajudar a não tropeçar de novo e a não fazer de novo aquilo que desagrada ao Senhor. Então permanece firme no Senhor, fica firme, a gente está aqui para te dar apoio, desde que você, né, continue se esforçando para ser o melhor, sua melhor versão e tudo mais. Então, e aí dizer, enquanto você estiver com a gente vai estar com você. Esse é o tipo de consolo. Não é tipo, coitadinho, não tem nada demais, isso e aquilo, você é um bom menino. Não é isso. É um consolo de exortação, né? Exortação, lembrando que a exortação não é repreensão. Tem gente que usa no jargão evangélico, né? Usa esse termo repreensão como se fosse exortação, como se fosse sinônimo de repreensão. E exortação é encorajamento. Então é encorajar a pessoa a seguir o caminho certo, né? A fazer aquilo que vai ser bom para ela, que vai ser bom para os outros, que vai ser bom para Deus. Tá? E aí, deixa eu ver o nosso tempo. Tá um bom tempo. E aí ele diz, eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Então, o apóstolo Paulo escreve uma carta, manda para eles e fala, corrige, faz o que tem que ser feito e tal. E aí quando termina, o apóstolo Paulo ele diz, eu escrevi essa carta e o propósito era era saber se vocês iam ser aprovados na aprovação que vocês estavam vivendo, porque era uma aprovação, né? Tinha alguém no meio deles que estavam no meio de uma, como é que se diz? Estava no meio de uma situação de pecado, de erro, e eles precisavam agir em relação àquilo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu queria ver se vocês iam ser aprovados nessa situação onde vocês precisavam tomar atitudes. E aí ele diz, se vocês obedeceriam em tudo, ou seja, não obedecer a ele como líder e tudo, mas obedecer ao Senhor que através dele deu a direção do que eles precisavam fazer. E aí ele diz, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo aquilo que perdoei e aquilo que perdoei. Se quer ver alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Então, e esse é um ponto muito importante. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, se vocês perdoaram, eu perdoei também, perdoo na presença de Cristo. Por quê? Porque o que ele diz, eu perdoo na presença de Cristo, quer dizer, eu perdoo de verdade. Jesus está aqui avaliando o meu coração para saber que foi de verdade. E ele não só está avaliando o meu coração, como está ali presente para selar aquilo que é o nosso, como é que eu posso dizer? Aquilo que é o nosso propósito, né? E a intenção do meu coração. E aí ele diz, para que Satanás não tenha vantagem, não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus ardis, as suas intenções. Né? E, gente,
beneficiado e maior intencionado em que você ou eu não perdoemos alguém é o diabo. É Satanás, é ele. Ele quer que você fique preso na falta de perdão e que não libere o outro por não perdoá-lo. Ele quer que vocês apodreçam por dentro, que é o que a falta de perdão causa, o apodrecimento de dentro para fora. Ele quer que vocês apodreçam por dentro e se tornem a imagem e semelhança dele. Então, perdoa, tá? Perdoa, porque o inimigo, a intenção dele é fazer a gente cada vez mais parecido com ele, ao invés de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo e com Deus, Pai. Tá? Então, a intenção dele, as intenções dele malignas nesse sentido tem a ver com levar a gente a não viver a luz do Evangelho de Cristo, não perdoar, não manifestar graça e tudo mais. Ok? Seguindo, ele diz: quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito, por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, ele começa dizendo, né, que da situação dele não ter ficado lá em Troade e ir para a Macedônia, porque embora ele tenha recebido a abertura da porta, da palavra, para pegar o Evangelho ali, ele ficou preocupado com Tito e foi atrás, né? Meio que saiu dali, foi para outro lugar para ver se encontrava, talvez. Mas o fato é que ele continua dizendo: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Repara, vitoriosamente em Cristo não tem nada a ver com a vitória, com a simples vitória que o mundo apresenta para nós. Porque ser simplesmente vitorioso, como o mundo apresenta para nós, tem a ver com ser bom em tudo, ter de tudo e crescer em tudo e tal. Só que quando crescer, tá, beleza, vamos lá. Só que o que acontece? Quando a gente está quando ele fala que ser conduz vitoriosamente em Cristo, ele está dizendo no contexto, a partir do contexto que ele estava vivendo. Ou seja, ele, como um servo de Deus, ministro da palavra, ele passou por muitas situações que seriam consideradas derrotas pela visão de vitória do mundo. Porque ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi apedrejado, ele foi preso. Então, tudo isso seriam situações de derrota na visão do mundo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que Deus, graças ao Senhor, Deus nos conduz vitoriosamente em Cristo. Por quê? Porque Cristo, independente das situações, independente de como nós estejamos, independente do que fazemos, independente de qualquer coisa, Cristo Jesus, ele nos conduz, ele nos direciona a entendermos a real aparência, a real... como é que eu posso dizer? Não é só aparência. Tá, vou mudar então. Cristo nos apresenta qual é a real vitória do povo de Deus. A real vitória do povo de Deus não é uma vitória que é ausente de problemas. É uma vitória que é apesar dos problemas, apesar das dificuldades. Então, mesmo em meio às tribulações e dificuldades, quem está sendo conduzido por Deus em Cristo está sendo conduzido por Deus vitoriosamente em Cristo. Jesus mostra isso justamente nesse período que estamos celebrando agora, o período da Páscoa, porque
ele foi vitorioso. Quando? Né? Como? Na morte. Tanto mais até do que foi vitorioso em vida. Então, vitoriosamente, Deus nos guia vitoriosamente em Cristo. E aí ele diz, não só isso, mas por intermédio deles e por nosso intermédio também, ele exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Então, aqui é um ponto muito importante. E ele diz isso, ó. Para estes, ou seja, para os que estão perecendo, cheiro de morte. Para aqueles, ou seja, os que estão sendo salvos, fragrância de vida. Às vezes a gente vem querendo fazer o agradar a todos, diferente do que o apóstolo Paulo fazia. Se você não sabe do que eu estou falando, vai na temporada anterior em 1 Coríntios, eu não lembro agora qual foi o episódio, assiste a temporada inteira, que aí você vai ver, vai chegar no ponto. Eu falei 2 vezes sobre essa questão de agradar a todos que o apóstolo Paulo fazia, né? Mas existe o agradar a todos, que é o agradar a todos errado, que é diferente do que o apóstolo Paulo fazia, que se a gente cair nessa de que, não, agora eu tenho que agradar a gregos e troianos, como diz a expressão, eu tenho que agradar a todo mundo, fazer tudo, eu vou acabar me desvirtuando, me desviando do que é a essência do Evangelho, a essência da palavra, a essência daquilo que Deus quer que nós preguemos, porque aí eu começo a querer agradar tanto os que querem a salvação como os que não querem a salvação com a mensagem. Eu posso, como o apóstolo Paulo, agradar em termos do que eu estou fazendo pelas pessoas e de como eu estou zelando pela alma, né, e pela salvação eterna delas. Mas eu não posso me negar a entregar a verdade de Deus, o Evangelho de Cristo. Então, se eu tentar viver a minha vida buscando falar somente aquilo que agrada o ego, o outro, eu vou estar privando as próprias pessoas que estão ouvindo essa mensagem do verdadeiro agrado, que é a possibilidade de entender, de compreender que existe uma saída, que existe em Deus uma possibilidade de salvação eterna. Entendeu? Então, ele bem diz, nós somos o bom cheiro de Cristo. E aí ele fala de maneira bem clara, cheiro de morte para quem está perecendo. Então, é claro que eu sou bem contra a ser aquele pregador fogo e enxofre, né? Tipo, tudo que prega, tudo que fala é arrependei-vos porque o inferno está chegando. Só fala do inferno, só fala de condenação, só fala de... Eu sou contra esse tipo de gente. Mas em compensação, a gente não pode esquecer e não pode deixar de falar das consequências reais que existem caso alguém não encontre com Deus, não tenha comunhão com Deus, não tenha vida com Deus. Nós reconhecendo, através do reconhecimento de Cristo como Senhor e Salvador. Eu não posso deixar de falar isso. Por quê? Porque isso é uma realidade, isso é um fato. Então, eu não é nem 8 nem 80. Eu não posso chegar e ficar o tempo inteiro pregando que o inferno está chegando, porque o fulano está no pecado, porque não sei o quê, porque se não se arrepender vai para o inferno. Não posso ficar fazendo isso o tempo inteiro, todo o tempo, como também não adianta eu não falar. Tá? Então, se eu estou pregando o Evangelho, eu tenho que pregar o Evangelho. E o Evangelho, ele tanto tem um lado de consolo, como a gente viu ainda há pouco, como ele tem um lado de punição também. O Evangelho ele tem um lado do consolo, do amor, da graça e tudo, mas ele tem um lado da justiça, do juízo, entendeu? Da seriedade. Então, não dá para eu pregar um lado e não pregar outro. Aí eu estaria escolhendo o que eu quero. Eu não estaria pregando a Bíblia, eu estaria me pregando. Pregando a minha vontade, pregando aquilo que eu acho que é certo.
Por isso que o sábio rei Salomão, ele disse, não se apoie no seu próprio conhecimento, porque o seu próprio conhecimento, primeiro, é falho, segundo, está manchado pelo pecado. Na verdade, agora, depois de Cristo, nem está tão manchado pelo pecado não, porque a gente foi alcançado por ele. Mas nossa forma de pensar, o nosso conhecimento, ele foi afetado pelo pecado. A gente não tem a inteligência plena, né, que Deus concedeu a Adão. E mesmo Adão foi afetado pelo desejo pelo pecado. Né? Então, deixa eu ver a hora. As crianças acordando significa que está acabando a nossa devocional. Então, cadê? Cheiro de morte. Então a nossa mensagem, ela não tem que ser, como o apóstolo Paulo fala mesmo, não tem que ser sim e não. A nossa mensagem, ela tem que ser sim no Senhor. Ponto. E amém. É isso. Então não dá para ser duas, de uma mesma fonte sair duas águas, duas fontes, né? De uma mesma fonte sair duas águas, sair dois tipos de mensagem. É a palavra de Deus. Tem que falar. Então vamos falar do jeito que tem que falar. Entendeu? Então essa é a verdade que temos que apregoar. E quando a gente fizer isso, vai ter gente que vai adorar, vai sentir o cheiro de vida, a fragrância de vida, porque, uau, era o que eu estava precisando, glória a Deus, e é isso mesmo, estamos juntos. E vai ter gente que vai se ofender. Porque, para quem está se perdendo, ou para quem não quer compromisso com a verdade, a pregação do Evangelho, a pregação da cruz é ofensiva. E a gente não pode se acovardar, se diminuir, se afastar, se amedrontar e se ficar melindrado por causa disso. Não, é isso e ponto. Ah, mas você é intolerante. Ah, mas você é radical. Ah, mas você é um beato. Ah, mas você é bitolado. Ah, mas você é isso. Ah, mas você é aquilo. Cara, não sou eu, é a palavra que está dizendo. E eu acredito segundo a palavra. Ah, mas você não acredita em mais nada? Acredito. Mas a minha regra de fé e prática é a palavra. Eu tenho muitos conhecimentos extra-bíblicos, mas eu não dou sustentação para nenhum que seja antibíblico. Se vai contra os princípios da palavra de Deus, eu descarto. Solenemente descarto, não quero nem saber. Ah, mas por quê? Não, solenemente. Descarto completamente. Não tenho menor pudor, medo, nada disso. Não está alinhado com a palavra de Deus, não é para mim. Ah, mas isso é científico. Ai, Jesus da glória, nem quero falar sobre esse tema. As pessoas usam esses respaldos de ciência e disso, daquilo, que às vezes nem tem respaldo nenhum. Né? Às vezes é uma teoria que alguém formulou que não tem nenhuma prova, e o outro está falando, não, porque tem pesquisas científicas que provam, porque os cientistas... Nada. E eu vou te falar, usa isso só como base argumentativa para usar o argumento da autoridade e tentar calar a gente. Calar você. Então, acho que eu vou fazer uma live esses dias sobre falácias de argumentação. Vou falar. Vou fazer isso, gostei da ideia. Porque, gente, estão usando isso demais. Sempre usaram, né? Mas agora nas redes sociais isso está muito mais alastrado. Falácia de argumentação. Porque as pessoas não estão querendo mais debater, né? As pessoas estão querendo fazer o outro ficar quieto, calar a boca dele e dizer, eu tô certo. Então... Não é assim. As pessoas não estão dispostas a um diálogo, não estão dispostas a um argumento, a argumentação, a um debate saudável. Né? Mas o fato é isso.
existem coisas que é para ser debatida e existem coisas que não vão ser debatidas. Tá? E aqui é bem claro, a minha regra de fé e prática é a palavra. Se está fora do que são os princípios e parâmetros da palavra, não tem nem argumentação, não tem debate. Eu já fui muito de argumentar e tal, não sei o que, esse tipo de coisa. Hoje em dia eu ainda brinco de vez em quando, né? Eu gosto de ver, eu uso isso como um laboratório, como um experimento social, sobre como funcionam as pessoas, as emoções das pessoas, os pensamentos e tudo. Eu uso isso como um experimento social para ver até onde as pessoas vão. Né? E também aprender sobre linguagem, uma série de coisas. Mas, no geral, né, as coisas sérias, e principalmente o que diz respeito à palavra e a coisas assim, eu não gasto mais tempo, não. A não ser que seja mais um experimento social, não gasto mais tempo. Se a pessoa começa a querer debater coisas que são bem estabelecidas na palavra, não tem debate. É isso e ponto. Mas... acabou. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu posso... Na verdade, o máximo que vai acontecer é eu demonstrar o meu ponto de vista, ouvir o ponto de vista do outro, e cada um vai para um lado com o seu próprio ponto de vista. Basicamente assim. Tá? O meu ponto de vista. Né? A visão que a palavra de Deus me apresenta. Então, cheiro de morte, cheiro de vida, depende para quem. E aí ele diz, mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade como homens enviados por Deus. Então, ele, no final das contas, ele ainda reforça, né, que a capacidade que ele tem vem de Deus, e ele fala e ele usa essa capacidade de acordo com o que o Senhor está apresentando. Né? Então ele diz aqui, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro, embora tivesse algumas pessoas fazendo isso. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Então, ele fala exatamente o que eu estou falando aqui, né? Eu já tinha falado. Tem que falar a palavra. O conhecimento de Deus precisa ser apregoado, ensinado, falado. Então, assim, é a palavra. A palavra. A palavra vai ser a direção, a diretriz, a palavra que vai fazer com que vai dar o caminho para a gente. Então, é falar segundo a palavra. De acordo com o que o Senhor nos direcionar. E o resto fica por conta do Espírito Santo. Né? Ele que faz a obra, ele que faz a obra de salvação, de conversão, de convencimento, é ele. O meu papel é apregoar. Estou aqui para apregoar. Né? Estamos aqui para apregoar. Então é isso, hoje nós estamos no sábado da Semana Santa. Né? Amanhã comemoramos a Páscoa. Páscoa é uma das festas mais importantes, se não for a mais importante, para o cristianismo, né? Na verdade, uma festa judaica, mas foi, por assim dizer, apropriada pelo cristianismo, para celebrar um momento mais importante da obra de salvação do Senhor Jesus Cristo, os momentos, né? Que foi a sua morte e ressurreição. E, de fato, é muito mais importante, muito importante esse ato. Obviamente que a gente celebra a Páscoa, né, por assim dizer, ou seja, a gente celebra esses eventos de morte e ressurreição pelo menos uma vez por mês, né, que é na nossa Santa Ceia. Tem igrejas que fazem como provavelmente era o que era feito na igreja primitiva, que a cada culto celebra a ceia, e tem igrejas que fazem isso uma vez por mês ou 2 vezes por mês, né, para poder facilitar a logística, né, que é justamente o ato de celebração do que seria a Páscoa, né, que é o celebrar a morte, a ressurreição
e a promessa de retorno do nosso Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. E a gente celebra a Páscoa agora, tem nada a ver com coelhinho, tem nada a ver com chocolate, tem nada a ver com nada disso, pelo menos não pra gente. Né? Para o povo de Israel, os judeus, a Páscoa celebra a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. Então, é para isso que serve, essa é a celebração da Páscoa. E eles celebram porque Deus os libertou e os guardou e os protegeu de todo o mal na saída do Egito. E aqueles que foram fiéis, isto é, Josué e Caleb, entraram na Terra Prometida, 40 anos depois. Mas, para nós, e para nós, cristãos, a Páscoa também tem a ver com libertação. Só que uma libertação num nível diferente, no nível espiritual. Então, enquanto a Páscoa dos egípcios celebrava uma libertação física da escravidão do Egito, embora após a libertação, isso é importante para a gente entender, tá? Existiu a libertação física do povo do Egito, material. Eles saíram do Egito, não eram mais escravos, mas eles levaram 40 anos para se libertar da escravidão mental e emocional. Alguns morreram no deserto sem ser libertos. Foram 40 anos. Josué e Caleb tiveram menos tempo, foram libertos mais rápido. Mas 40 anos, eles foram cativos e levaram 40 anos para serem libertos emocionalmente, mentalmente, da condição de escravos. Eles estavam livres, mas vivendo como escravos. E não é diferente hoje em dia. Hoje em dia, para nós cristãos, a Páscoa celebra esse marco onde nós somos resgatados do cativeiro do pecado. Não é mais do cativeiro egípcio, é do cativeiro do pecado e da condenação que o pecado trazia sobre nós, que era a condenação de afastamento eterno de Deus, ou seja, inferno. E aí nós somos resgatados do império do pecado e da morte, diz a palavra. Nós somos resgatados do pecado, desse cativeiro. E aí, quando somos resgatados desse cativeiro e somos colocados em Cristo, muitos, se não todos, ainda não foram libertos mentalmente e emocionalmente. E aí todo o processo de aperfeiçoamento dos santos, santificação dos santos e manifestação do fruto, tudo isso faz parte do trabalho do Espírito Santo sobre nós para nos libertar definitivamente do cativeiro do pecado. Porque a gente já foi liberto espiritualmente, houve um rompimento. Jesus fez isso por nós. E agora o Espírito Santo completa a obra para que os pecados, as ações e os maus hábitos de pensamento, a cultura que nós tínhamos, a mentalidade antiga, seja renovada e agora tenha lugar a mentalidade de Cristo, a mentalidade cristã, como Romanos 12:2 diz. Tá? Renovando nosso entendimento através da transformação. Transformando nosso entendimento, nossa mente, através da renovação do nosso entendimento, da nossa mentalidade. Então, a Páscoa para nós é isso, libertação do cativeiro do pecado, salvação. E existe um processo de completude. Estamos aqui celebrando porque Ele nos libertou e nos prometeu que em breve voltará. Então, Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua Páscoa, que, como diz a palavra de Deus, se eu não me engano, é 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, acho que é isso. Ele é a nossa Páscoa, Jesus é a nossa Páscoa, Ele é o nosso Cordeiro Pascal.
né? Ele é o nosso Cordeiro Pascal, é a nossa Páscoa, porque na verdade é em Cristo, mais do que na festa, em Cristo fomos libertos e em Cristo recebemos a nossa salvação. E em Cristo permanecemos, em Cristo permaneceremos. Ele é a nossa Páscoa. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado por tudo, ó Deus, que temos recebido do Senhor. Obrigado, Deus amado, pelo entendimento que o Senhor tem nos dado a respeito da tua graça, da tua salvação, do teu amor, como devemos nos portar, a Deus, e como devemos especificamente nos portar em relação a pessoas que cometeram erros, a Deus, pecados, o que quer que seja, no meio de nós ou contra nós, e como devemos, então, avaliá-la, Deus bendito, avaliá-las, ó Pai, e avaliar a nossa situação também, avaliar o nosso coração, ó Deus, e a partir de então, ó Deus bendito, ter a disposição de perdoar, de consolar e de fazer com que a pessoa seja acolhida, para que o inimigo não tome ocasião e roube, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado tanto para nós quanto para o outro. Pai, muito obrigado por tudo. Toma nossas vidas em tuas mãos. Esse fim de semana de Páscoa, que o Senhor traga a consciência do Senhor Jesus Cristo, da obra do Senhor Jesus Cristo para todos nós, e que o teu amor se manifeste poderoso, ó Deus, como é em nossas vidas. Muito obrigado por tudo. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Bom fim de semana, bom feriado, boa Páscoa e até mais. Valeu, um abraço, tchau, tchau.